Olá! No nosso encontro passado, começamos a estudar sobre a era cristã, ou o período da Igreja de Jesus Cristo. Vimos que nos primeiros 300 anos, o cristianismo cresceu sobremaneira, apesar de ter enfrentado grande perseguição por parte do Império Romano. Foram, ao todo, 10 perseguições gerais, a primeira sendo desencadeada pelo imperador Nero, no ano 64 depois de Cristo, e a última com o imperador Diocleciano no ano 303 depois de Cristo. Essa última foi terrível, durando quase 10 anos ininterruptamente. Mas nesses 300 anos, entre períodos de trégua e período de intensa perseguição, milhares de cristãos foram mortos. Mas a coragem com que enfrentavam a morte, testemunhando da sua fé, deu ímpeto ao crescimento do cristianismo a ponto de, a partir do ano 300, o número de cristãos contava com mais do que 50% de todo o império. E isso atraiu a atenção do imperador Constantino, que estava disputando esse título com outra pessoa, e viu que já era muito bom ter do seu lado os cristãos, já que toda esta perseguição e matança não estava contribuindo para mudar a sua maneira de pensar. Antes, isso fortalecia o crescimento. E eu quero fazer destaque agora do ponto mais importante que nós estudamos no nosso encontro passado, que foi exatamente o casamento do Estado com a Igreja. Precisamos entender espiritualmente o que aconteceu neste momento. A questão da autoridade que Deus deu ao homem é muito importante. Quando Deus criou o homem, o estabeleceu aqui nesta terra, Deus lhe deu autoridade. Então o homem deveria governar esta terra debaixo do governo do próprio Deus. Mas quando o homem virou as costas para Deus e ouviu a voz de Satanás, ele se tornou servo do próprio Satanás, e a autoridade da terra passou para as mãos dele. E isso está bem claro por toda a Bíblia. Quando Jesus vem, ele fala: olha, vem aí o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Jesus veio, se fez homem, justamente para reconquistar a autoridade que tinha sido dada ao homem, mas que este legalmente passou para as mãos de Satanás. Como Deus deu ao homem, um outro homem precisava reconquistar, e esta é a razão de Jesus ter nascido nesta terra, se identificando com a nossa própria natureza. Mas depois do ministério, morte e ressurreição de Jesus, ele se apresenta diante dos seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. E então Jesus lhes dá a autoridade. Jesus dá agora aos discípulos, aos cristãos, a autoridade que vem dele, a autoridade como igreja. E nós vemos em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6, o próprio Pedro falando da igreja como uma construção viva, como uma instituição espiritual, um ajuntamento de pessoas. A própria palavra igreja vem de eclésia, que significa reunião, reunir dentre uns, dentre um povo, reunir alguns, separar. E é isso que Jesus veio fazer. Ele disse: olha, vocês não são do mundo, antes do mundo eu vos escolhi, eu vos separei. E então Jesus institui a sua igreja como uma instituição espiritual. E o próprio Pedro, falando disso, diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O próprio Pedro falando sobre essa instituição espiritual, e ele mesmo dizendo quem é a pedra fundamental. Numa outra série que nós filmamos, Fundamentos da Fé Cristã, eu falo explicando
explicando com os textos bíblicos como Pedro não entendeu e nem os demais discípulos que Pedro seria a pedra sobre o qual a igreja estava sendo estabelecida. Pelo contrário, ele aqui está entendendo que a pedra fundamental é o próprio Jesus. E todos os apóstolos, discípulos e todos os que haveriam de crer são como pedras vivas, são como tijolos na edificação deste corpo espiritual. O Novo Testamento traz a igreja de Jesus Cristo como o seu corpo. No livro de Efésios, Paulo também vai falar sobre este assunto. Efésios capítulo 2, versículo 19 e seguintes, fala o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual, quer dizer, em Jesus, todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Logo, no Novo Testamento, Deus habita no meio da sua igreja, composta por pessoas. Cada pessoa é uma pedra viva. Está sendo edificado este santuário, esta igreja espiritual formada por pessoas. E como uma instituição espiritual, a igreja de Jesus Cristo foi conquistando. Mesmo debaixo de grande perseguição, cresceu muito. Mas então, enganados, o inimigo aproveitando esta circunstância através da vida de Constantino, que supostamente se torna um cristão, segundo a história, quer dizer, ele se torna um adepto, mas pela história vemos registros que ele não teve uma experiência com Deus, uma experiência de novo nascimento, de se tornar morada do Espírito Santo, se tornar casa onde o Espírito Santo venha habitar. E então, a igreja de Jesus, esse corpo espiritual, colocou-se debaixo de uma autoridade pagã, de um império romano, pagão, politeísta, que adorava muitos deuses, cruel e profano. E a partir daí, a igreja então recebeu esta autoridade do mundo, esta autoridade que teve início ainda lá atrás, quando dois reinos paralelos foram constituídos, quando Nimrod, nós já estudamos sobre isso, diz a Bíblia que foi o primeiro homem poderoso na terra. Já falei sobre isso no encontro anterior, que este poderoso não é poderoso que faz grandes coisas, mas é que ele se engrandeceu rejeitando a autoridade de Deus sobre a sua vida. E o princípio do seu reino foi Babel. Ele que construiu a torre, que depois Deus acabou com aquele intento, mas ele é o fundador da cidade da Babilônia. E a partir daí nós vimos o nascimento de uma religião. A palavra religião vem de religare. É uma palavra em latim que significa religar. Então, a religião é uma tentativa do homem chegar a Deus, mas todo o propósito de Deus em toda a Bíblia e em toda a história é o homem buscar a Deus. É uma aliança onde exista um relacionamento. Espero que você entenda este ponto para compreender o que se segue. Religião é a tentativa do homem se achegar a Deus. O relacionamento que Deus propõe ao homem é através de uma aliança, é através da fé, e ela foi consumada em Jesus Cristo, o Filho de Deus vindo a esta terra. Ele mesmo tomou a iniciativa de nos encontrar. Da parte de Deus, Deus consumou tudo o que era necessário para nós nos reconciliarmos com Deus. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, diz que por causa de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Ele nos reconciliou com Deus e agora nos constituiu como embaixadores para rogarmos ao mundo que se reconcilie com Deus através de Jesus. Jesus é a única ponte
ponte. Jesus é o único caminho que liga o homem a Deus. E neste momento, a igreja, como corpo de Cristo, como igreja espiritual, como uma instituição espiritual, entrega a autoridade que havia recebido do Senhor para uma autoridade pagã, para um principado ou um governo deste mundo, não debaixo da autoridade de Deus. E o imperador passou a ser o principal da igreja. Cansados de tanta perseguição, talvez eles tenham arrefecido a vigilância. E a partir daí, nós vamos ter 1200 anos de trevas, porque Satanás entrou legalmente, como entrou lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, entrou legalmente para fazer a sua obra, que foi matar, roubar e destruir. E o que se segue é um período de trevas profundas. Satanás é o príncipe das trevas. Deus ama o conhecimento. Deus é um Deus de luz. Mas aqui a palavra de Deus foi sendo deixada totalmente de lado. E os concílios que se seguiram, dirigidos por Constantino, tinham então a mistura, e o cristianismo sofreu a maior degradação possível nesse período. Por quê? Porque houve a mistura, o casamento do império que era politeísta. Eles adoravam muitos deuses, desde a antiguidade, desde Nimrod, desde o princípio da Babilônia, os assírios, os novos babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos. E então, quando o cristianismo se coloca debaixo dessa autoridade, o politeísmo entra por aí. Os templos dos deuses foram simplesmente trocados de nomes e dedicados agora a nomes de cristãos. Os cristãos eram familiarizados com a palavra santos, porque em todo o Novo Testamento, todo aquele que aceita Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, foi lavado dos seus pecados e por isso é santo. Falei sobre isso no nosso encontro passado. Então, eles eram familiarizados com esta palavra santos. Não tinha a conotação que hoje tem de que o santo pode interceder, mas os deuses pagãos, cada um do povo podia oferecer sacrifícios e pedir ajuda para esses deuses pagãos. E simplesmente aqui houve a substituição de nomes, mas as entidades espirituais permaneceram as mesmas. E assim que festas pagãs foram simplesmente trocadas agora, lembrando de acontecimentos cristãos. E o cristianismo foi se mesclando. A autoridade que estava sobre o imperador, ele tinha o título de pontífices máximos, já vimos sobre isso. Ele era o chefe tanto da religião romana, quanto também do governo, e significa o maior fazedor de pontes, ou a ponte maior. E justamente os imperadores eram adorados como deuses. Desde lá atrás nós já vimos isso. Então os homens precisavam adorar o imperador, era imposto isso sobre eles. E o imperador que fazia esta ligação entre os deuses e o povo, através dos muitos sacrifícios. O império foi se estabelecendo em 476 depois de Cristo. O último imperador foi deposto pelos bárbaros. E então temos aqui o fim do Império Romano do Ocidente. Mas preste atenção, é o fim do Império Político. Um pouco antes, já estava havendo uma disputa entre os bispos das principais comunidades. Mas o bispo de Roma, pelo poder estar concentrado em Roma, o poder do império, se achou na prerrogativa de se colocar acima dos outros bispos das outras regiões e se intitulou, começou a ser chamado de Papa. Quer dizer, o pai dos outros. Aqui nós já vimos que houve uma separação entre a igreja do Oriente, que não se colocaram debaixo dessa autoridade, entendendo que isso não vinha, não procedia da palavra de Deus. E então, quando cai o Império Romano político, através da invasão dos bárbaros, não existia mais nenhum poder a não ser da igreja oficializada. Constantino realizou este casamento em 395 depois de Cristo. O imperador Teodósio oficializou e agora então deixou de ser uma instituição espiritual para se tornar uma instituição humana, fundada
e instituída por homens. O nome não tem nenhum problema, porque igreja é congregação, igreja é reunião, é ajuntamento. Católica, este termo católico significa universal. Apostólica, não se tem dúvida de que o cristianismo foi fundamentado na doutrina dos apóstolos. Nós lemos isso há pouco no Novo Testamento. Porém, o nome romano aqui é o problema, porque recebeu a herança, recebeu a autoridade, se colocou abaixo. Quem recebe o nome se coloca debaixo. E então, agora, não havendo mais nenhuma autoridade central, o Papa se coloca como autoridade principal. Temos então a continuação do Império Romano, porque agora continua, mas sob uma outra forma, ou sob um outro nome, não mais império, mas a autoridade romana continua governando nos mesmos moldes do que antes. A palavra de Deus foi deixada de lado e dando lugar agora aos dogmas instituídos por estes concílios, que eram, na maioria das vezes, feitos por pessoas e até religiosos que desconheciam totalmente a palavra de Deus. Sempre existiu um remanescente fiel. Deus sempre guardou para si aqueles que eram fiéis e mantiveram o seu coração em Deus. Mas a própria ausência da Bíblia na língua do povo fazia com que eles vivessem nessas trevas com falta de conhecimento. Jesus, que era o único mediador, é a ponte que veio a este mundo para nos reconciliar com Deus, foi substituída agora por essa instituição. A ponto de a igreja oficial agora, quando eu me referir a essa instituição humana, me refiro à igreja oficializada, ou institucionalizada aqui pelos homens. Jesus deixa de ser o mediador e a igreja dá a ela mesma essa prerrogativa de que para os homens serem salvos precisam passar e obedecer à igreja. Mas agora eram os dogmas e não mais a palavra. As pernas de ferro da visão que Deus deu a Nabucodonosor continuam atuando. Este mesmo império que, como ferro, tudo destrói, tudo despedaça. E ainda a visão do animal terrível e espantoso continua aqui. Nós terminamos o nosso encontro passado falando sobre o Papa Inocêncio III, aquele que elevou o papado ao seu apogeu. Diz a história que foi o mais cruel de todos os papas. E sobre ele mesmo, ele se colocou o título que outrora recebiam todos os imperadores dos reinos, eles eram adorados como Deus. E então, agora a autoridade da igreja chega no ponto culminante de se intitular Senhor Deus o Papa. Ficamos espantados quando vimos Antíoco IV colocando sobre si o nome de Epifânio, que significa Deus manifesto, mas agora nós vemos aqui, muito mais próximo dos nossos dias, uma autoridade se colocando então nesta posição. Obviamente exigia a adoração, a prestação de culto, se bem que não usava este nome, mas a atitude das pessoas era endeusando realmente esta autoridade eclesiástica. Nós vemos aqui a religião tomando lugar em detrimento do relacionamento do povo com Deus. Jesus, ele amava muito as pessoas, mas Jesus confrontou os religiosos da sua época. Deus tinha feito uma aliança com o seu povo no Antigo Testamento, mas o povo da aliança foi se desviando e quando Jesus chegou, os principais sacerdotes, os religiosos, os escribas, os fariseus que eram zelosos da lei, não o reconheceram. E Jesus os confrontou duramente. E Jesus disse: vocês são filhos do diabo e querem fazer a obra do vosso pai. Jesus não veio trazer uma religião, mas um relacionamento, ligar novamente o homem a Deus, através do seu próprio sacrifício, através da sua própria vida. Então continuamos a partir daqui, o que nós vimos no nosso encontro passado, entendendo um pouquinho mais sobre a Inquisição medieval.
Em 215, o quarto concílio de Latrão decretou que os governadores seculares seriam agora os responsáveis para confiscar os bens dos hereges e os executar. E que se não fizessem isso, eles mesmos seriam excomungados e seriam privados dos seus próprios bens. Ficou terminantemente proibido qualquer tipo de proteção, qualquer tipo de defesa, e foi dado o prazo mínimo para que eles apresentassem a prova da sua inocência, aqueles que eram inquiridos. E não conseguindo provar a sua inocência, então eram cruelmente torturados e até a morte. Neste período, Inocêncio III ainda era o Papa. Em 1223, a Inquisição foi declarada um departamento especial do Papa e entregue aos dominicanos. Quem são esses dominicanos? É uma ordem religiosa fundada por Domingos de Gusmão. Ele era um militar e tinha sido ferido em uma batalha. Então ele resolveu se dedicar à causa religiosa e fundou uma ordem. O principal objetivo desta ordem era combater os hereges, quer dizer, todos aqueles que pensassem ou falassem contrário a qualquer dogma da Igreja Católica. Era um profundo defensor dos papas. Os dominicanos foram os primeiros a utilizar e praticar técnicas de violência e tortura, que depois foram imitados na Inquisição da Idade Moderna, posteriormente, que atingiu a crueldade até o topo. Já existiam certas perseguições e torturas, mas aqui eles foram os primeiros a realmente criar, pensar em algo que pudesse demorar ainda mais o sofrimento e causar um sofrimento terrível nas pessoas. Tanto a Inquisição medieval quanto a moderna apoiava-se simplesmente na denúncia, nos rumores, nos boatos. Qualquer boato que se ouvisse já eram chamados então e tidos por hereges. Nunca havia chance de eles se defenderem. E existiam também os familiares, quer dizer, espiões que ajudavam esse tribunal da Inquisição a descobrir estes rumores, e como os bens que eram confiscados também eram repartidos, parte desses bens, entre os delatores, eles nunca faltavam, sejam verdadeiros ou falsos, estavam sempre presentes. À medida que o tempo foi passando, a Inquisição foi se aperfeiçoando e organizando-se através de um regimento interno de como deveria proceder. A Inquisição, na Idade Média, exterminou comunidades inteiras, como no caso dos albigenses, que foi mais de 1 milhão que foram mortos cruelmente por causa da sua fé. Dizimou populações e queimou milhares de indivíduos. Agora, nós teríamos, a partir daqui, a pré-reforma e a reforma, para depois entrarmos então na Inquisição da Idade Moderna, que foi muito mais terrível do que no período da Idade Média. Mas eu vou falar desse assunto, já que estou debatendo sobre ele, já vou adiantar aqui a Inquisição moderna, e depois nós vamos entrar então na pré-reforma e reforma, e lá, quando isso estaria acontecendo, somente vou citar. A Inquisição realmente alcançou o seu apogeu em Portugal e na Espanha nos séculos 16 até 18. Nesses países coexistiram durante séculos grupos étnicos e religiosos diferentes, por exemplo, os árabes, judeus e cristãos. No final do século XV, houve uma centralização do poder na Península Ibérica. O rei de Portugal morreu e não deixou sucessor. Então o rei da Espanha uniu por um período de tempo, se tornou apenas um governo, e passaram a hastear uma só bandeira, uma só lei e uma só religião. Sob esse pretexto, exigiu-se a eliminação das minorias culturais, dentre elas então judeus, árabes e
protestantes, aqui já a reforma tinha acontecido, então todos os crentes ou os protestantes, vários nomes eram usados, quer dizer, todos os que não professavam e criam na fé vinda dos dogmas dessa igreja instituída. Os judeus foram intensamente perseguidos, porque o interesse nesse período da Inquisição era muito econômico e político. Ela foi instituída com a autorização do Papa, mas foi, digamos assim, movida pelos reis, porque no confisco dos bens surgiam muitas riquezas. Os registros históricos falam o quanto esses países enriqueceram baseados no confisco. E os judeus sempre foram, como são até hoje, uma classe abastada financeiramente, porque eles seguem os princípios da palavra de Deus, ainda que durante muito tempo, tanto na história como nos nossos dias, eles nem conheçam mais o Senhor, talvez estejam totalmente afastados, mas eles foram criados com certos princípios que muitos talvez nem saibam que está na Bíblia, e por causa disso prosperam grandemente. E a Inquisição espanhola enriqueceu grandemente por causa disso. Foi criado então na Espanha, seguindo um pouco os moldes do que tinha acontecido na Idade Média, agora o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. 50 anos mais tarde, isso também foi colocado em Portugal, e a sua ação então estendeu-se por toda esta região. O caráter cruel e desumano desta perseguição, desse tribunal do Santo Ofício, não tem precedentes na civilização humana, até chegar talvez no período do nazismo, agora no século XX. Tamanha crueldade, tamanho sofrimento a que foram submetidas milhares e milhares de pessoas por não concordarem com a mesma fé. Ela ultrapassou toda a crueldade e intensidade até mesmo do período da Idade Média e tudo o que se seguiu antigamente em outras civilizações. Para estabelecer o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em Portugal, houve uma longa disputa entre o rei de Portugal e Roma, porque ambos, tanto o rei quanto o Papa, disputavam a jurisdição ou a quem ficava responsável e a quem viria também o benefício deste tribunal. Conforme pendiam as pesadas somas de dinheiro dos judeus, então, ora o Papa permitia, ora não deixava, até que então Dom João III, rei de Portugal, depois de oferecer uma pesada soma de dinheiro ao Papa, conseguiu a permissão para atuar em Portugal sem nenhuma interferência. Neste tempo, aconteceu as conquistas das terras novas, tanto a Espanha conquistando a América, quanto o descobrimento do Brasil. Foi neste pano de fundo que o Brasil foi descoberto. À medida que eles iam necessitando de mais recursos financeiros, a pressão ia então aumentando para que a Inquisição pegasse muito mais gente considerada herege, porque os bens mantinham tudo isso. Na colonização do Brasil, muitos que vieram para cá eram judeus, muitos eram presos, prisioneiros da Inquisição, e então vinham como escravos para trabalhar. A história fala de muitas pessoas do clero, muitos padres que pertenciam à colônia, e eles eram de uma classe mais esclarecida, e eles foram pegos pela Inquisição e mortos. Neste período, a Bíblia foi proibida de ler, e muitas pessoas do Brasil foram pegas pela Inquisição somente por possuir uma Bíblia. Em 1557, o Concílio de Trento cria o Index. É o índice de livros proibidos. Nós vemos aqui que é um contraste com o propósito de Deus. Deus ama o conhecimento. Nós lemos em toda a Bíblia que a sabedoria procede de Deus, que aquele que se aplica ao conhecimento, ele é livre. Deus fala no livro de Oséias: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. E aqui o conhecimento foi
totalmente sufocado. A proibição desses livros continha uma lista enorme, dentre eles a Bíblia, que não podia ser lida por qualquer um. Somente a igreja era aquela que tinha capacidade para interpretar a palavra. E então, o Brasil foi colonizado nesse sistema. E aqui nós vemos, em contraste com o período da Reforma, depois lá na Alemanha, França, Suíça, aquele lado da Europa, em contraste com Portugal, que se afundou num obscurantismo, realmente fechou o entendimento para o conhecimento e ficaram limitados, deixando que o outro lado da Europa se desenvolvesse muito mais. Em 1558, o protestantismo foi proibido sob pena de morte e confisco dos bens. Aqui já tinha acontecido a reforma, logo vamos ver sobre isso, mas então é um novo grupo de pessoas a quem eles podiam tirar os bens. O Papa mandou suspender o funcionamento da Inquisição de 1674 a 1681. Então estiveram interrompidas durante este tempo. Mas o casamento do príncipe Dom Pedro requer mais recursos para as festividades, então o rei de Portugal pressiona novamente o Papa para que se permita que a Inquisição retorne, e assim acontece. Desde então se intensificaram as perseguições e foram realizados autos de fé praticamente todos os anos. Na época, a legislação determinava que os recursos ficassem entre o tribunal da Inquisição e a coroa, mas a maioria das vezes a instituição da Inquisição ficava com os recursos, sempre alegando falta de recursos de manter a própria instituição. Os crimes julgados pelo tribunal eram de duas naturezas. A primeira era contra a fé. Então entrava aqui judaísmo, protestantismo, luteranismo, que já chamava um pouco diferente, blasfêmias, críticas aos dogmas e também islamismo. E contra a moral e os costumes, como a bigamia, sodomia, feitiçaria, etc. Os crimes contra a fé eram considerados muitíssimo mais graves do que o crime contra a moral. Quase sempre acabavam em pena de morte, caso o réu não se retratasse. Enquanto que contra a moral, as penas eram muito leves, não tinham os bens confiscados e era bem mais brando o castigo. Quando o indivíduo era denunciado, um funcionário da Inquisição ia até sua casa, tirava todos os familiares, trancava a casa, colocava ferros nas portas e ninguém mais podia entrar naquela casa a não ser o responsável pelo tribunal ou alguém da instituição. A família ficava na rua, à mercê da caridade dos outros e que alguém os socorresse. Familiares desses considerados hereges recebiam uma roupa diferenciada e eles eram tidos como infames por diversos anos, sem poder pertencer a nenhum tipo de comunidade ou serem incluídos na sociedade. Eram totalmente excluídos e a roupa que eles vestiam era justamente para que todos abominassem, criticassem e excluíssem. Muitas vezes os filhos eram separados dos pais, como aconteceu tantas vezes no Brasil. O Brasil foi descoberto em pleno período vigente da Inquisição e sofreu grandemente com isso. A história do Brasil relata esses casos. Todo réu, para salvar-se, tinha que se declarar culpado e se retratar, quer dizer, se arrepender da sua própria fé, aderindo então à crença que era exigida. E deveria também acusar todas as pessoas do seu relacionamento. Se não denunciasse a família, era considerado diminuto, significa está escondendo culpados. Então era levado para a mesa da Inquisição, para o interrogatório e debaixo de grandes torturas, por medo e por pânico, tanto sofrimento delatava muitas pessoas. Depois, quando saía de lá, sua própria consciência ficava com falta de paz, com falta de tranquilidade por ter acusado inocentes, então voltava para se retratar e era submetido novamente a torturas terríveis e então, por causa deste pavor, confessava, colocava mais pessoas, citava nome de todo mundo que conhecia e assim o réu se debatia nesse labirinto. Não são poucos os registros de pessoas que enlouqueceram neste período ou que se mataram durante o tempo que estavam presos por causa desta crise em que eram
colocados, eram forçados a estar ou denunciando as pessoas que conheciam ou sendo torturados até a morte. Ante o lema crê ou morre, os portugueses sofreram os mais terríveis e cruéis tormentos que passaria pela cabeça de um ser humano. Nós sabemos que não parte somente da mente humana. A Bíblia diz claramente que os homens estão sendo inspirados pelo príncipe da potestade do ar que agora atua nos filhos da desobediência. O próprio Satanás criou todos esses instrumentos de tortura e homens foram usados para cumprir o seu próprio propósito. Hoje, espalhados no mundo inteiro, existem muitos museus. Até aqui na América Latina existe um museu no Peru, em Portugal, na Espanha, em diversos lugares da Europa, museus, onde podem ser encontrados todos esses instrumentos de torturas terríveis com a explicação de como eram feitas. Os tormentos variavam, e aqui nós vamos ver alguns rapidamente, você vai passar por algumas cenas e ver alguns mais comuns, e eu vou misturar aqui os usados tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, sendo que na Idade Moderna a crueldade excedeu muito. Temos aí um instrumento de tortura que se chama a Dama de Ferro, ou a Virgem de Nuremberg. É parecido com um sarcófago, você está vendo aí, a pessoa entrava e tinha ferros pontiagudos que eram detalhadamente estudados para que não atingisse nenhuma parte vital do corpo. Quando fechava, a pessoa demorava vários dias para morrer, porque não atingia nenhum órgão vital. E ela ficava, então, aí dentro até a morte. O tronco era algo muito usado e que foi explorado de diversas maneiras. Uma delas era colocar os pés no tronco, untar com manteiga e colocar brasas embaixo. Esse processo de assar era muito preferido na Idade Moderna e muitas torturas estavam relacionadas com esse tipo de coisa. A roda de despedaçamento ou para assar também. A pessoa era colocada de costas e ela girava embaixo, eram brasas ou ferros pontiagudos, onde a pessoa ia sendo estraçalhada, despedaçada ou assada literalmente. A mesa de evisceração, onde eram retiradas as vísceras do corpo humano ao vivo. Aí muitas pessoas ficavam totalmente perturbadas ante tanto sofrimento. Apetrechos de mutilação. Temos pinças que, especialmente as mulheres, eram muito visadas neste tempo. Elas eram aplicadas, esses apetrechos de mutilação eram aplicados tanto a frio como quente. Então, aplicava com o ferro quente, a ponta dos seios era algo preferido para eles. Vemos aqui o sadismo presente, porque os órgãos sexuais eram muito visados, tanto no homem quanto na mulher, para as torturas. O berço de Judas, que era um tipo de tormento terrível, era um tipo de um triângulo que ficava embaixo e a pessoa era suspendida acima por cordas, com as pernas retas, e era solta em cima por diferentes alturas, e então sofria padecimentos terríveis. Tem o esmaga-joelho, esmaga-seios, esmaga-cabeça, onde o próprio miolo saía pelos olhos, pelo nariz, pela boca. São cenas muito fortes, mas necessárias para entendermos até que ponto o homem chega longe de Deus. E o pior de tudo, que está sendo feito em nome de Deus. O homem separado de um relacionamento com Deus, ele se torna totalmente instrumento do próprio Satanás. As galés eram uma forma econômica de castigo, pois os tribunais não precisavam manter os penitentes na prisão e o Estado não precisava contratar remadores. E num período de grandes conquistas, onde usavam muito, então muitos prisioneiros eram condenados às galés. Era uma morte lenta. Dificilmente alguém sobrevivia mais do que 3 anos. Os autos de fé
eram enormes festas populares. Tinham as públicas e as particulares, reservado para casos de menor importância ou quando algum nobre, alguma pessoa muito importante era julgada. Os autos públicos eram muito dispendiosos, então se construía todo um estrado, era mobiliado, as mulheres colocavam as suas roupas melhores, finas joias, as famílias se preparavam com lanche como se fosse para um piquenique. E ainda se comprava a participação do povo, prometendo 40 dias de indulgência. Acho que é a primeira vez que mencionamos essa palavra, mas era algo comum que o Papa oferecia, ou a Igreja oferecia, que é perdão de todos os pecados cometidos nesse período. Então, por 40 dias a pessoa ficava como que livre. Então, ela recebia esses 40 dias de indulgência participando de um auto de fé. Os sinos de toda a cidade tocavam, anunciando a saída da procissão do Santo Ofício. E era seguida por uma missa. A pregação ou a palavra da missa, já imagina, era muito significativa porque visava inculcar o ódio em todas as pessoas por todos aqueles que professassem uma fé contrária. Então se defendia a igreja como sendo algo santo, essa instituição desconectada totalmente de um relacionamento com Deus, e a palavra era visando isso. Os réus condenados à fogueira vinham vestidos com samarras. Era uma roupa em que tinha pintados desenhos de demônios no fogo, demônios tentando mordê-los, figuras horríveis do diabo fazendo gracejos. Então tudo isso para atormentar ainda mais o suposto herege, aquele que não se retratava da sua fé e então era condenado à fogueira depois de muitos tormentos. Os mortos que não suportavam a pressão ou o tormento e que morriam antes do dia da condenação, os seus ossos eram embrulhados ou envoltos nessa samarra e também eram queimados. Também se desenterravam ossos de hereges e se queimava. Alguns que conseguiam fugir ou que morriam antes eram então queimados em efígie, um boneco em lugar do próprio herege. Nos museus que existem milhares e milhares de nomes que foram mortos pela Inquisição. A data, a pessoa que morreu e a causa pela qual morreu. O mundo ficou estarrecido quando esses tribunais foram abertos para a visitação e quando esses livros chegaram ao conhecimento da nossa civilização. Realmente algo pavoroso que aconteceu neste período. A Inquisição foi sepultada em 1821, apesar de que até hoje ela existe, claro que em outros moldes civilizados, e ela existe sob o nome de Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. O atual Papa Bento XVI, antes de ser eleito Papa, era o presidente dessa instituição, ou responsável então por este atual órgão que substituiu a instituição anterior. Infelizmente, tanto hoje como todo este tempo que estudamos, as acusações ou o julgamento das pessoas não era baseado na palavra de Deus, na fé viva e verdadeira estabelecida na palavra, mas sim nos dogmas instituídos por este órgão ou por esta igreja institucionalizada por homens e que nós vimos aqui que recebeu a herança e, portanto, foi a continuação do Império Romano, somente num outro aspecto. Agora, de acordo com o que eu mencionei há pouco, nós precisaremos voltar um pouco no tempo, porque falando da Inquisição da Idade Média, eu também comentei a Inquisição da Idade Moderna, então já estivemos aí no ano 1500, 1600 até 1800. Agora voltaremos então no período anterior ainda da Idade Média e vamos ver como
acabou este período e o que estava acontecendo, qual era o contexto antes de acontecer realmente a reforma. A burguesia se aliou à monarquia e agora cada povo estava começando a olhar a sua própria nação como alguém independente, tendo o seu próprio governo. Com isso, já a centralização do poder papal foi perdendo um pouco a força. Os povos começaram a pensar em si como cidadãos de um próprio reino ou de um país. A queda do feudalismo ou do senhorialismo foi trazendo várias divergências entre os senhores e os camponeses. E houve muitas guerras aqui terríveis porque estava dividido o mundo em duas classes. Eram os camponeses totalmente pobres que viviam para sustentar os senhores feudais, dos quais a igreja era detentora de quase 50% de todo o território da Europa. Somente na Inglaterra era quase a terça parte da terra pertencia à igreja. Então existia muita pobreza e começou a haver então esse despertamento por soltar este jugo, por sair debaixo desse jugo. Os trabalhadores também se revoltaram contra os comerciantes que os mantinham em extrema pobreza e foi um tempo de muita revolução. Também foi a época da peste negra, que arrasou praticamente 1/4 da população daqueles dias. E isso trouxe um grande transtorno demográfico, econômico, secas, inundações, ratos, que eram abundantes naquele período de tempo, foi trazendo muitas mortes e doenças. No período de 1347 a 1350, em apenas 3 anos, 1/4 da população do continente foi dizimada. A religião, neste tempo, se tornou ainda mais tétrica, quase que totalmente voltada para a morte e para a vida futura. Deus era apresentado como um juiz terrível e que nada aplacava a sua ira. As pessoas tinham um verdadeiro pânico de Deus e não sabiam o que fazer por causa dos mortos que morriam aos montões, por causa da sua própria vida, e eles estavam totalmente desesperançados. A quem eles podiam recorrer? A Bíblia não existia na linguagem corrente do povo. A igreja pregava sobre a ira de Deus, sobre o fogo do inferno, sobre o fogo do purgatório, dizendo que somente a pessoa dando muitas somas, e então aqui as indulgências eram muito abusadas, vendidas, e as pessoas dispunham de tudo o que tinha na esperança de se salvarem com as suas próprias obras ou com a compra do perdão dos seus pecados. Durante boa parte desse período, a França e a Inglaterra estiveram envolvidas na Guerra dos 100 anos. E também neste tempo houve o cisma da igreja. Explico o que é isso. Como consequência do nacionalismo, ou desse espírito que começou a tomar conta dos povos pensando no seu próprio reino como cidadãos independentes, a ideia do papado como uma instituição sobre todas as nações foi caindo cada vez mais. E então a queda foi abismal do papado e desta instituição que até então governava. Junto com isso, a França e a Inglaterra estiveram envolvidas na Guerra dos 100 anos e muitos outros povos também envolvidos nesta guerra. Roma estava numa total anarquia e a sede do papado então foi transferida para Avignon, que era na fronteira lá da França. E por quase 70 anos, a sede do papado então ficou sendo estabelecida em Avignon, e o papado se tornou um instrumento da coroa francesa, passou a ser então dominado. O Papa Bonifácio VIII, antes desta transferência, tentou conciliar esses dois reis da França e da Inglaterra e conseguiu a inimizade de ambos. E neste tempo, então, os reinos políticos foram mais fortes e a autoridade da igreja ou do papado foi se perdendo.
Uma católica e mística chamada Catarina de Sena reuniu muitos esforços para trazer o papado novamente para Roma. E isso aconteceu então em 1377. Mas os bispos de Avignon tinham eleito muitos cardeais lá da França. E quando o Papa lá em Roma começou a tomar um rumo que eles não desejavam, eles então declararam a eleição deste Papa como ilegítima e elegeram um outro Papa lá. E aqui deu origem então ao grande cisma do Ocidente, onde por determinado tempo teve 2 papas, um em Roma e um em Avignon. Esse período do cisma aconteceu em 1378 e se estendeu até 1423, quase 70 anos. O impacto do cisma foi enorme, ainda mais porque estava acontecendo em plena Guerra dos 100 Anos. E isso ajudou a intensificar ainda mais a rivalidade de ambas as nações. E aqui então cada papa ficou de um lado e para conseguir o apoio precisavam aumentar as arrecadações. E nesse tempo os abusos foram aumentando ainda mais. Para resolver o cisma, o concílio depôs 2 papas e elegeu um terceiro papa. Mas esses 2 já existentes recusaram a decisão, se submeter à decisão do concílio. Então aconteceu de haver 3 papas. Então o próprio concílio se separou, se dividiu e então tinha 2 concílios. Um terceiro concílio foi formado e por fim conseguiu que 2 papas renunciassem e depois da morte deste que ficou, a sua sucessão foi tranquila e então acabou o cisma ou a divisão que tinha acontecido, este grande cisma do Ocidente que leva este nome. Durante todo este tempo em que a igreja institucionalizada pelos homens foi se apartando cada vez mais da palavra, Deus sempre reservou para si o remanescente, pessoas que tinham o seu coração voltado para Ele. Assim que nós já vimos lá atrás, Pedro de Braz, Arnaldo de Brecha e tantos outros que não tiveram por preciosa a própria vida, suportando até o martírio e a morte, ante a necessidade de pregar a verdade da palavra de Deus. Mas em meio a tantos desvios, uma reação precisaria acontecer. E nós vamos ver a vida de um homem, John Wycliffe, que viveu na Inglaterra, neste período do grande cisma, onde haviam aí então 2 papas. John Wycliffe era um estudioso, era um padre, um doutor, mestre em filosofia, um homem que dedicou toda a sua vida ao estudo das Sagradas Escrituras. E por causa disso, ele foi descobrindo todos os desvios que a igreja tinha se colocado longe da palavra. Ele era então professor da Universidade de Oxford. E muitos dos seus ensinos foram passados para os seus alunos, os seus escritos se tornaram famosos, ele era um homem muito respeitado em toda a Inglaterra e aquela região. A igreja ficou sabendo dos seus escritos, denunciaram a ele como herege, mas ele foi livre porque os seus amigos influentes do governo, duque, o rei e assim por diante, o protegeram. Ele atacou fortemente algumas práticas da igreja de então. Os frades mendigavam nas ruas pedindo o sustento do pão e ele declarava isso como algo que não procedia de Deus, que não era algo que Deus se agradasse daquilo. Também debateu contra o sistema do monocato, que era o sistema de clausura. Interessante que quando Jesus subiu aos céus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A ordem de Jesus foi para que se pregasse o evangelho, para que se saísse do lugar
e fosse ao encontro das pessoas, mas neste tempo existiam muitos conventos de clausura. A origem deles pode não ter sido ruim, porque no meio de tantos desvios, muitas pessoas sentiam um desejo de adorar a Deus, de meditar, de estudar mais, e então foi se criando esses conventos de clausura, e lá muitos padres eram até estudiosos, e de lá saíram muitos depois proclamando a mensagem da palavra. Mas John Wycliffe falava contra essas coisas, falava contra as indulgências, falava da salvação através da fé em Jesus, e ele chegou também a falar contra a doutrina da transubstanciação, dizendo que o pão e o vinho são meros símbolos que devem ser realizados em memória daquilo que Jesus fez, mas que na verdade não se transformam em corpo e sangue, mas são símbolos. A linguagem de Jesus era espiritual, e isso foi um ponto nevrálgico, porque a doutrina da transubstanciação é a essência da missa, e ele falava duramente contra a missa, porque o termo missa e o que ela significa é a repetição do sacrifício de Cristo, onde a cada missa é como se Cristo novamente fosse sacrificado, fosse morto novamente, porque sacrifício, tanto que é o sacrifício da missa. E ele percebeu que isso não era verdade, que Jesus fez o sacrifício perfeito, e a Bíblia diz que ele fez uma vez para sempre. E agora nós precisamos celebrá-lo, adorá-lo, porque ele está vivo, permanece vivo. Devemos nos reunir para cultuar a Deus, para adorá-lo e estudar a sua palavra, mas não para repetir o sacrifício. Neste tempo houve mais denúncias e tentaram levá-lo para o tribunal da Inquisição, mas novamente ele foi protegido pela mão poderosa do Senhor através de circunstâncias, através dos seus amigos influentes, porque Deus tinha um propósito para ele. Mas ele foi proibido de ensinar e ele não pôde mais permanecer lá na universidade ensinando os seus alunos. No entanto, durante todos esses anos, os seus escritos foram transcritos pelos seus alunos, e onde eles iam, eles levavam esta palavra. Ele falava duramente sobre a autoridade do Papa, como dizendo que isso não estava de acordo com a palavra, e que a autoridade máxima era a palavra de Deus, e que ninguém na terra podia se outorgar maior autoridade do que as escrituras sagradas. Então, neste tempo de exílio, onde ele foi para uma comunidade exercer o pastorado, uma comunidade onde ele pregava o amor de Jesus, onde ele falava da palavra de Deus, e ele então recebeu de Deus uma incumbência. Deus mesmo lhe transmitiu este propósito de traduzir a Bíblia do latim agora para a língua inglesa. E foi este grande homem de Deus que realizou esta tradução. No Novo Testamento ele traduziu, e o Antigo Testamento ele foi ajudado por muitos dos seus alunos. Ele falou, olha, nos dias dos cristãos primitivos, a Bíblia estava escrita numa linguagem comum do povo. Mais tarde ela foi traduzida do grego para o latim. Por quê? Porque a língua grega não era mais falada. Agora o latim era falado, tanto que esta tradução se chama Vulgata, porque chegou na mão do povo, ou muitos podiam lê-la e compreendê-la, se bem que neste tempo ficou somente para o clero. Apesar de ser traduzida para o latim, o povo mesmo não tinha acesso por causa das perseguições. Mas ele então traduziu a Bíblia na língua inglesa, e os seus alunos transcreviam muitas cópias e formou pregadores. Isso foi uma afronta para a própria igreja. Muitos dos seus amigos esperavam que ele morresse de uma forma drástica, passando pelos tormentos da Inquisição, mas aos 60 anos ele foi levado pelo Senhor numa morte relativamente tranquila. Mas os seus escritos e a palavra de Deus, através das suas interpretações que ele estava dando e escrevendo, encheram toda aquela região, e o povo tomou conhecimento disso. 30 anos depois da sua morte, ele foi tido por herege num dos tribunais da Inquisição. Os seus ossos foram desenterrados,
envoltos naquela samarra que eu comentei e queimados como arqui-herege. As cinzas foram espalhadas num pequeno regato. Conta-nos um historiador que o regato correu para o rio para o canal e o canal para o mar. E assim como as suas cinzas se espalharam e chegaram ao mar, assim as suas palavras foram adiante. Onde os seus discípulos, os seus alunos foram, espalharam esta palavra e eles vieram a se tornar conhecidos como os Lollardos e cresceram grandemente em número, mas eles não tiveram a mesma sorte de John Wycliffe, porque então a Inquisição os perseguiu duramente, foram cruelmente torturados e quase que exterminados. Mas essas sementes chegaram também na Boêmia e lá nós vamos ver Deus levantando um outro homem como um farol, como alguém corajoso para proclamar as verdades da palavra. Este homem se chama John Hus. Enquanto os Lollardos eram grandemente perseguidos na Inglaterra, o Espírito Santo se movia agora lá na Boêmia. E o líder deste movimento, então, foi John Hus. Não restam dúvidas de que os escritos de John Wycliffe influenciaram grandemente esse despertamento. John Hus pregou as mesmas doutrinas pregadas por Wycliffe e especialmente proclamou a necessidade de se libertarem da autoridade papal. Eles foram entendendo pela palavra de Deus que o sistema de governo de Deus envolve a liberdade, que desde o início Deus estabeleceu um plano para o homem, comunicou este plano, mas deu liberdade ao homem para fazer a sua escolha, e dependendo da escolha do homem, há as consequências. Desde o início nós já caminhamos por toda a Bíblia, pelo projeto de Deus com a humanidade, e vimos que isso é um princípio. Deus coloca diante de nós o caminho da bênção e da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte, e cada um deve escolher, o indivíduo deve escolher, a família deve escolher, a igreja deve escolher, o Estado deve escolher, e então receberá as consequências da sua própria escolha. E ele falava fortemente então contra a autoridade papal, porque restringia esta liberdade, exercia domínio sobre as massas. John Hus chegou a ser reitor da Universidade de Praga e ele era muito conhecido e influente em toda aquela região da Boêmia. O Papa excomungou Hus e determinou que a cidade de Praga ficasse debaixo de interdito. Já falei um pouco sobre o interdito, significava que não podia se realizar nenhum ofício, e então as pessoas ficavam pressionadas, porque sem os sacramentos que eles acreditavam que nisso estava a própria salvação, porque assim era pregado, sem frequentarem a igreja, eles estariam longe da salvação, e isso exercia uma pressão sobre as autoridades. Então John Hus se refugiou num outro lugar, num esconderijo, mas de lá continuou escrevendo e disseminando a palavra de Deus. No final de 2 anos, ele concordou em comparecer a um concílio em Constança, porque o imperador estava defendendo John. E então ele foi com o salvo-conduto do imperador. Significa que ninguém poderia tocá-lo, porque ele estava com a proteção do imperador. No entanto, o concílio rejeitou o salvo-conduto. Mais uma vez, a disputa do poder aqui, a igreja querendo disputar o poder com o próprio imperador, e neste caso a igreja venceu e Hus foi condenado à fogueira. No momento em que eles jogaram sobre ele todas aquelas maldições, o vestiram com aquela roupa cheia de demônios, com uma mitra na cabeça, com demônios, e enquanto as autoridades religiosas o amaldiçoavam com as seguintes palavras: nós entregamos a tua alma aos demônios do inferno. John Hus estava fazendo uma outra oração dizendo: e eu entrego o meu espírito nas tuas mãos,
mãos, ó Jesus, tu que salvaste a minha alma. John foi para a fogueira cantando, sereno, tranquilo, porque o poder de Deus estava sobre ele. Conseguiram matar o seu corpo, mas não a sua fé, não a sua pregação, não a sua mensagem. E ela correu e foi se espalhando para muitos outros lugares. Em 1415 foi o ano então em que ele foi queimado. Porém, a sua atividade e condenação foram decisivas na reforma que estaria por acontecer. Muitos, inspirados pela sua coragem, destemidamente passaram a anunciar a palavra. E isso foi como que se espalhando, como um fogo no meio de uma plantação seca. E agora vamos analisar o nome de mais um desses grandes heróis, Jerônimo de Praga. Ele era amigo de Hus, seu companheiro de trabalho, um homem de grande conhecimento, mas talvez um pouco menos paciente do que John Hus. Ele foi pego pela Inquisição e as torturas a que o submeteram durante um cativeiro bárbaro de 1 ano fizeram com que ele ficasse enfraquecido e assinasse uma retratação, quer dizer, voltando atrás daquilo que ele estava pregando, daquilo que ele estava anunciando. Porém, depois disso, a sua consciência voltou e ele, buscando a Deus, se arrependeu profundamente disso. Então voltou novamente, porque foi pego novamente, e ele, se arrependendo de ter se retratado uma vez, ele reafirma as suas convicções na palavra de Deus e nos escritos, tanto de John Wycliffe como de John Hus, porque eles eram estudiosos da palavra e os seus escritos nada mais eram do que a palavra transcrita e o significado dela para a prática do povo. E então ele também foi martirizado. No momento da sua condenação, ele se dirigiu ao lugar do seu martírio com um semblante tão suave, cantando hinos de louvor a Deus, que chamou muito a atenção a um historiador católico e que escreveu o seguinte: eles caminhavam para o suplício como se fossem para um banquete. Não proferiam uma única palavra que desse a perceber o mais pequeno temor. Cantavam hinos nas chamas sem cessar até o último suspiro. Assim nós vemos a força do Senhor, como Deus sustenta os seus. Histórias semelhantes àquelas do Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram jogados na fornalha de fogo, mas foram livres das chamas, andavam, passeavam no meio do fogo e nada tinha poder sobre eles. Assim, tantos mártires que morreram por causa da fé, proclamando essas mensagens, e por causa da sua ousadia, da sua intrepidez, da sua coragem, do seu amor a Deus, o Evangelho chegou a nós até hoje. Pessoas que pagaram com a própria vida, e na hora se manifestava o poder de Deus sobre eles, testemunhando que nada pode nos apartar do amor de Cristo. Será a tribulação, será a morte, a angústia, a espada. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. O martírio desses dois homens, John Hus e Jerônimo de Praga, com que esperavam livrar a Europa desta contaminação, segundo diziam eles, dessas heresias de Wycliffe, em lugar de a esmagarem, inflamou ainda mais o coração de tantas pessoas desejosas por algo mais de Deus. Começou a haver uma fome, uma sede no coração das pessoas, em repulsa com aquilo que estava acontecendo na igreja oficial. O imperador levantou contra eles um poderoso e bem organizado exército, contra esses discípulos que ficaram, tanto de Wycliffe, como de John Hus, como de Jerônimo de Praga. Um grupo grande continuou a pregar, e o imperador então levantou um grande exército contra eles, que foi totalmente desbaratado. Pessoas ficaram impressionadas de ver como aqueles camponeses com armas grotescas venceram e colocaram em retirada o exército do próprio imperador. A Inquisição continuou a perseguir implacavelmente todos os que não confessavam a fé romana. É neste período que está então a Inquisição da Idade Moderna, que nós analisamos no início do estudo de
de hoje. A crueldade dos inquisidores pegou milhares desses morávios e os lançou na prisão debaixo de muitas torturas. Muitos morreram de fome, foram deixados à míngua, mas parte deles conseguiram escapar para as florestas e eram alimentados por coisas naturais, frutos silvestres. E então, à noite, eles acendiam o lume e naquela penumbra era o momento deles fazerem o seu culto a Deus, cantarem hinos a Deus e estudarem a palavra. Este grupo concluiu e fez toda a tradução da Bíblia, então, para a língua boêmia, em 1470. Quando eles saíam durante o dia, eles andavam uns nas pegadas dos outros para não serem descobertos. E o último, com um galho, tentava tirar toda a marca dos seus passos, e o fogo só era aceso à noite por medo de que a fumaça delatasse a existência deste povo. Na igreja primitiva viviam nas cavernas e durante esse período nas florestas escondidas, mas a palavra foi sendo proclamada, foi sendo traduzida agora para a língua boêmia em muitos escritos que posteriormente vieram a ser publicados e vieram para a mão do povo que começou a tomar conhecimento das verdades da palavra de Deus. E antes de nós estudarmos sobre a grande reforma e o ponto que realmente determina o fim do casamento do Estado com a igreja, o rompimento dessa aliança profana, vamos estudar ainda sobre Jerônimo de Savonarola. Nasceu em 1452 e era um monge dominicano. Estudamos já sobre os dominicanos, sobre como eles eram cruéis e cuja causa era exterminar com os hereges. Mas daqui, depois de 200 e tantos anos que a ordem tinha sido fundada, este padre, este sacerdote buscava o Senhor, porque existia um anseio no seu coração. Seus jejuns e penitências chamaram a atenção dos seus superiores, sobretudo sua fama de ser um pregador reformador. E fora do convento, ele denunciava os abusos do clero, os vícios dos padres, o abuso do Papa, e ele anunciava então as mensagens, pregava como qualquer um tido por herege. As suas tristes lamentações que fazia por aquela situação espiritual do povo era um torpor com as coisas espirituais, era uma indiferença para com Deus, mas o seu coração, por causa das escrituras, ardia de amor pelo Senhor. O Papa então tentou fazer calar este grande pregador, oferecendo a ele um barrete de cardeal, mas ele não se vendeu, antes continuou proclamando esta mensagem, e este mesmo Papa, que havia oferecido este título a ele, então o condenou para ser queimado, o que aconteceu no ano de 1498, apenas 19 anos antes de Lutero afixar nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses que provavam que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. O tempo está se aproximando. Deus estava se movendo em toda a Europa. Deus estava suscitando fome e sede por um relacionamento, porque a religião tinha deixado os homens longe de Deus, mas aqui muitos buscando, uma multidão sedenta e um povo preparado para ouvir a palavra. O ano de 1453 é um marco que aconteceu pela tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos como o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, cujos fatos relevantes, sem dúvida nenhuma, são a reforma e o descobrimento da América. Um pouco antes, ainda em John Hus, quando ele sentenciado a ser queimado vivo por causa da sua fé, sentenciado pelo Papa, ele estava proclamando uma palavra. Ele disse: olha, podem matar o ganso. Hus, na sua língua, significava ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, Deus suscitará um cisne que não poderá ser calado. E enquanto caía neve no inverno rigoroso, no ano 1483, nascia esse cisne na Alemanha, cujo nome era Martinho Lutero. Nós veremos sobre ele e sobre a reforma no nosso próximo encontro. Até lá!